E voltamos finalmente com mais um episódio do nosso podcast sobre a Roda do Tempo, onde eu conto para vocês o que rolou em cada um dos livros da série. E hoje seguimos a jornada em O Olho do Mundo, que é o primeiro livro que conta a nossa história. No último episódio, o grupo foi atacado por Trollocs, envolvido pela névoa de Mashadar e acabou se dividindo ao fugir de Shadar Logoth. Agora, vamos acompanhar os caminhos que cada parte do grupo seguiu, e começamos com Rand e Mat, que escaparam com Tom a bordo do navio Espuma. Se ajeita aí porque a estrada ainda é longa e o padrão, como sempre, continua a tecer. Após a fuga caótica pelas ruas de Shadar Logoth, Rand e Mat, exaustos e cobertos de sujeira, chegaram à margem do rio Arinelle. Trollocs ainda os caçavam, e a única opção de fuga visível era uma barca de fundo chato de velas baixas ancorada nas sombras, o Espuma. É ali que reencontram Tom Merlin, um menestrel que havia desaparecido durante o ataque. Ele os conduz até o convés da embarcação e assume a liderança da negociação com o capitão. Belidomon, um homem grande, de voz pausada e sotaque forte, os observa com cautela. Não é alguém fácil de enganar, experiente demais para confiar em estranhos. Tom inventa uma história sobre perseguição por ladrões e promessas de tesouro, enquanto Rand e Mat confirmam com gestos discretos. O pagamento é feito com as moedas de prata que Moraine lhes dera. Domon aceita levá-los, mas deixa claro qualquer problema e os joga no rio. A bordo, a tensão é constante. A tripulação os trata com frieza e não esconde o desagrado. Eles são forasteiros com cheiro de pólvora e de encrenca. Dormem enrolados em lonas no convés, em meio aos barris e cordas, com o frio cortante da madrugada dificultando o descanso. Mat está visivelmente mudado, quase não fala, mantém o punhal de Shadar Logoth sempre à mão, como se esperasse um ataque a qualquer momento. Seus olhos estão sempre em movimento, desconfiados, e o sorriso que antes o caracterizava desapareceu. Quando fala, suas palavras são carregadas de irritação e pessimismo. Rand tenta se manter calmo, ajudando como pode, mesmo sem experiência em navegação. Ele observa a paisagem, tenta não pensar no grupo perdido e finge que não vê o estado cada vez mais instável de Mat. Mas por dentro, sente o medo crescer, sabe que há algo errado com o amigo e que a escuridão de Shadar Logoth não ficou para trás. Tom faz o possível para proteger os dois, tocando para a tripulação à noite, contando histórias e garantindo que o capitão não os expulse. Em momentos reservados, alerta Rand sobre a necessidade de cautela com as palavras, com os gestos e principalmente com Mat. O menestrel já suspeita que há algo mais sombrio crescendo no garoto. Durante uma das noites geladas no convés, Rand adormece, mal coberto por uma lona, ao som das águas ritmando o seu sono. Mas o descanso não vem, apenas mais dúvidas. Ele sonha com um labirinto escuro, frio e silencioso, onde os corredores de pedra não têm fim. Cada passo ressoa como um aviso. De repente, uma figura aparece. Ba'alzamon. Não há aviso, não há lógica, ele está ali, a própria encarnação da ameaça, sem gritos, somente terror, e com sua presença esmagadora. Você é meu, Lewis Sterling, sempre foi. Rand tenta negar, tenta fugir, mas não há saída. Ba'alzamon fala do Olho do Mundo, acusa as Aes Sedai de mentir e afirma que Rand já começou a usar o poder, mesmo sem saber. Ele oferece e ameaça. Fala sobre controle, destino e servidão. Tudo se funde, palavras, imagens, sensações. Ao acordar, Rand leva a mão ao dedo. Está sangrando, uma pequena gota escorrendo. O corte não existia antes. Ele não se lembra de ter se ferido no convés. O que era sonho? O que era real? Mat dorme inquieta a poucos metros, apertando o punhal contra o peito como uma criança agarra um brinquedo. O céu acima parece cada vez mais escuro. Após dias viajando rio abaixo, o Espuma finalmente chega ao seu destino, Ponte Branca, uma cidade erguida ao redor de uma das construções mais antigas e misteriosas sobrevivente da Era das Lendas. A ponte que dá nome à cidade é uma estrutura imensa, curva, feita de um material branco brilhante, mais liso que mármore e resistente como ferro. Não é pedra comum, é algo que nenhum pedreiro moderno saberia reproduzir.
Ela reluz mesmo em dias nublados e parece ter sido esculpida por uma força além da compreensão humana. Para Randy e Matt, criados nos dois rios, é algo fora de qualquer história que já ouviram. Mas o que impressiona na ponte contrasta com a atmosfera da cidade. As ruas são frias, vigiadas por olhos desconfiados. Os Filhos da Luz, os temidos mantos brancos, circulam com suas armaduras polidas e posturas de julgamento constante. O medo é palpável, a população fala pouco, todos evitam chamar a atenção. Beridomon se despede secamente, sem muita cerimônia. O capitão cumpriu sua parte e agora quer distância. Tom, Randy e Matt descem sem saber o que os espera, apenas com certeza de que precisam seguir para Caemlyn. Era o plano original de Moraine e agora era o único fio que os ligava ao resto do grupo. Eles se hospedam em uma estalagem próxima ao cais, onde Tom conhece o dono. O ambiente é melhor que o convés do Espuma, mas a tensão permanece. Randy tenta entender o que se passa com Matt, cada vez mais isolado, sombrio, agressivo. O punhal de Shadar Logoth não sai de suas mãos. Qualquer tentativa de conversa termina em silêncio ou em frases cortantes. Tom, por sua vez, está inquieto. Ele observa Randy, analisa Matt e claramente pondera o próximo passo. Em uma conversa com Randy, ele deixa escapar que tem um sobrinho, ou teve, que também teve sua vida alterada por se envolver com o poder único. A preocupação não é apenas com os perigos externos, mas com o que está acontecendo dentro de Matt, e talvez até de Randy. Enquanto planejam seguir viagem por estrada até Caemlyn, a tragédia chega. Um desvanecido aparece subitamente na cidade, seguido por Trollocs. A estalagem é atacada, os gritos tomam as ruas, é o caos. Tom age com velocidade e coragem, entrega a Randy uma bolsa de moedas e um mapa e ordena que ele fuja com Matt. Enquanto isso, enfrenta o desvanecido totalmente sozinho, usando suas facas e acrobacias. Randy não vê o desfecho, ele e Matt correm pelas ruas estreitas, fugindo enquanto a fumaça sobe da estalagem destruída. É o fim da linha para Tom, ou pelo menos é isso que eles acreditam. Sem tempo para chorar, sem segurança para esperar. Randy assume a liderança. Agora são apenas os dois. Matt em silêncio, agarrado ao punhal. Randy em dúvida, mas firme. Precisam seguir. Após fugirem da estalagem em chamas, Randy e Matt deixam Ponte Branca às pressas. Não há tempo para descanso, luto ou explicações. Tom ficou para trás, enfrentando um desvanecido, e até onde sabiam, não sobreviveu. Sozinhos os dois seguem pela estrada. Matt está mais quieto do que nunca, seus olhos estão sombrios, ele fala pouco e só reage quando alguém se aproxima demais. O punhal de cabo dourado de Shadar Logoth nunca sai de suas mãos, e agora ele o segura com rigidez, quase como se estivesse protegendo algo, ou sendo protegido por ele. Randy tenta manter a esperança. A ideia de reencontrar Moraine, Lan e os outros em Caemlyn se tornou sua âncora. Mas tudo parece mais difícil agora. A comida é escassa, a estrada é longa e eles não têm experiência em viagens. Eles começam a pedir abrigo em fazendas ao longo do caminho, dizendo ser músicos viajantes. Randy se vira com a flauta que Tom lhe ensinou. Matt toca pouco e quando faz o som parece carregado de peso e cansaço. Nem sempre são bem recebidos. Alguns donos de fazenda os enxotam, outros os acolhem com desconfiança. A fome se torna constante, os sapatos estão gastos, o frio da primavera no norte ainda é cruel à noite. Matt se fecha cada vez mais, desconfiando até mesmo de Randy, lançando olhares breves e duros, como se estivesse esperando ser traído. Randy começa a ter pesadelos recorrentes, às vezes com Ba'alzamon, outras vezes com os amigos desaparecidos, sempre acordando no meio da noite com o peito apertado. Ele não fala desses sonhos, Matt também não. O silêncio entre os dois cresce. Em algumas vilas, Randy toca para pequenos grupos em tavernas, e isso lhes rende pão e cama. Em outras, apenas olhares desconfiados. É em um desses locais que Randy adoece. Uma febre forte o derruba. Matt o ajuda como pode, cuidando dele com mãos trêmulas e um olhar que já não parece o de um rapaz dos dois rios. Ele está desconfiado, sim, mas não abandona o amigo. Com o tempo, Randy se recupera, mas o cansaço, a tensão e a sensação constante de serem observados tornam a viagem quase insuportável. Em várias ocasiões, eles têm que fugir de patrulhas dos Filhos da Luz. Em outras, percebem desvanecidos ao longe, ou sinais de que estão sendo caçados. Randy começa a carregar o fardo da liderança. Sente que precisa proteger Matt, mesmo sem saber o que está acontecendo com ele. Algo dentro de Matt está muito errado.
Depois de semanas exaustivas de viagens, passando fome, enfrentando doenças e fugindo de ameaças constantes, Rand e Mat finalmente chegam à cidade de Caemlyn. A capital de Andor é imensa, cheia de ruas movimentadas, torres, casas bem construídas e uma sensação de grandeza que impressiona. Mas eles chegam em frangalhos, roupas rasgadas, exaustos, desconfiados de tudo e de todos. O clima entre eles é tenso. Mat mal fala e seu comportamento é cada vez mais agressivo. O punhal de Shadar Logoth nunca sai de sua mão e seu olhar torna-se escuro, paranoico. Rand tenta não chamar atenção, deixa Mat escondido em uma estalagem, enquanto sai para explorar a cidade. É nesse momento que conhece Loial, um Ogier, na biblioteca da hospedaria. Loial, imenso e de fala lenta, se interessa por Rand, por perceber que ele é um Ta'veren, uma peça central do padrão, e se oferece para acompanhá-lo. Enquanto isso, rumores correm por Caemlyn. O falso dragão Logain está sendo escoltado pelas Aes Sedai e haverá um desfile nas ruas. A cidade está lotada, o ambiente político é tenso, com os Filhos da Luz presentes e a população dividida. Mas o verdadeiro encontro começa quando Rand, ao tentar ver Logain, sobe em um muro para observar o desfile. Ele cai no pátio de uma casa protegida, o lar de Elayne Trakand, filha da rainha Morgase. Lá Rand conhece Elayne, Gawyn e Galad e é levado à presença da rainha, onde também encontra a Aes Sedai Elaida Duavne a Rohan, que suspeita de sua importância. Por sorte, Morgase decide não prendê-lo. Rand retorna para a estalagem aliviado, apenas para descobrir que Mat está cada vez pior, mergulhado numa escuridão quase sem retorno. O punhal parece consumi-lo por dentro. Rand sabe que não há mais como esperar, eles precisam de ajuda. Pouco depois, Lan e Moraine localizam Rand. Eles haviam seguido rastros até Caemlyn e agora finalmente encontram os dois rapazes. Moraine, ao ver Mat, percebe de imediato o perigo. O punhal de Shadar Logoth está drenando sua essência. Ele foi tocado pela corrupção de Mordet e, se não for tratado, morrerá. Ou pior. Moraine age com urgência, utiliza o poder para conter a influência maligna do punhal, estabilizando Mat, mas avisa que ele só estará seguro de fato quando o punhal for separado dele em Tar Valon. Rand, por outro lado, recebe um momento de alívio. O grupo está junto novamente. Loial também se junta a eles, afirmando que quer acompanhar os Ta'veren em sua jornada. A próxima etapa se aproxima, rumo ao Olho do Mundo, mas pela primeira vez desde Shadar Logoth há uma trégua. Moraine os observa com calma, mas por dentro já antecipa o que está por vir. O padrão está se estreitando. Se você está gostando dessa jornada e quer continuar acompanhando tudo o que acontece em A Roda do Tempo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Isso ajuda demais o projeto a crescer e garante que você não perca nenhum detalhe dessa história. E se quiser apoiar mais, você pode se tornar membro do canal e participar das enquetes que ajudam a decidir os próximos conteúdos. Muito obrigado pelo apoio e seguimos juntos nessa jornada pelo padrão. Agora, vamos ver o que aconteceu com Perrin e Egwene, porque após a dispersão em Shadar Logoth, Perrin e Egwene se jogam no rio Arinelle para escapar dos Trollocs e da neva de Mashadar. A correnteza é forte e eles são levados pelas águas frias e escuras, separados de todos os outros. Perrin consegue alcançar a margem oposta, lutando contra o pânico. Com alívio, logo vê Egwene também emergir à beira do rio exausta, mas viva. Bella, a égua de Egwene, também sobrevive. Sozinhos, encharcados e desorientados, eles não sabem o paradeiro de Rand, Mat ou os demais. A única certeza é que precisam se manter em movimento. Perrin toma a dianteira, apesar de sua insegurança. Ele decide que devem seguir rio abaixo, esperando que isso os leve até alguns dos companheiros. Com poucos recursos, sobrevivem como podem. Egwene improvisa uma cela de cordas e panos para Bella, e Perrin constrói utensílios rudimentares para as tarefas básicas do acampamento. Eles dormem ao relento, enfrentam o frio e a fome. Os dois mantêm o espírito firme, mas o peso da solidão e da responsabilidade começa a se fazer sentir. Em um trecho onde o rio se torna largo demais para seguir a margem, Perrin constrói uma balsa com troncos amarrados para atravessar junto com Egwene e Bella. A travessia é arriscada, a balsa começa a se soltar e Egwene quase cai nas águas geladas, mas Perrin a puxa de volta a tempo. Eles chegam à outra margem, molhados e abalados, mas ilesos. É nesse ponto da jornada que Perrin nota a presença de lobos à distância.
A princípio, pensa serem apenas predadores, mas percebe algo estranho. Os lobos não atacam, apenas observam. Em pouco tempo, os dois são abordados por Elias Maquera, um homem de aparência rude, barba desalinhada, olhos amarelados e vestes simples de couro e lã. Elias logo revela que fala com os lobos e que Perrin também pode. Ele reconhece o olhar de Perrin, os olhos dourados que começam a surgir. Perrin, desconcertado, resiste à ideia, mas os lobos já o reconheceram como um deles. Elias explica que essa ligação não é mágica como o poder das Aes Sedai, mas algo antigo, selvagem, um dom com o qual alguns homens nascem. Perrin não sabe o que pensar, o medo do desconhecido domina. Egwene observa tudo com atenção, mas sem julgamento. Elias não força respostas, ele apenas oferece comida, abrigo e direção. Perrin e Egwene decidem seguir viagem com ele, mesmo sem entender ainda a profundidade do que isso representa. Após dias de caminhada silenciosa por florestas e planícies, Perrin, Egwene e Elias avistam ao longe um acampamento colorido de carroções dispostos em círculos. Elias informa que são os Tuatha-An, também chamados de Latoeiros, um povo nômade, pacifista, que rejeita qualquer forma de violência. Ao se aproximarem, são recebidos com sorrisos e música. A recepção é calorosa, especialmente por Haen, o líder do grupo, e sua esposa, Ila. Egwene se encanta imediatamente com o ambiente. Danças, cores, risos, canções, para ela é um alívio depois de tantos dias de tensão. Ela se permite sorrir e dançar. Perrin, por outro lado, se sente deslocado. Há algo nos Tuatha-An que o inquieta. A ideia de que, mesmo sob ameaça, eles se recusam a levantar uma arma. Durante o jantar, Haen compartilha com eles os princípios do caminho da folha, uma filosofia de paz absoluta, segundo a qual toda violência é uma traição contra o próprio espírito. Perrin questiona a lógica dessa crença. Como alguém pode se recusar a lutar mesmo para proteger os que ama? Haen responde com serenidade, dizendo que a paz só será possível quando todos escolherem parar de lutar, mesmo diante da dor. Naquela noite, Egwene dança com os Tuatha-An, ri e canta. Perrin observa de longe. Ele sente uma estranha divisão dentro de si. Um lado deseja permanecer ali em segurança. Outro sabe que a estrada à frente ainda guarda perigos. Elias, por sua vez, mantém distância. Ele não compartilha a filosofia dos Tuatha, embora respeite seu modo de vida. Ele observa os lobos à distância e permanece em alerta. Nos dias que se seguem, a presença dos três entre os Tuatha traz tranquilidade temporária, mas os sinais de perigo aumentam. Os lobos trazem mensagens para Elias. Trollocs estão nas redondezas. Eles estão caçando. Elias entende o recado e não hesita. É hora de partir. Ele agradece a hospitalidade de Haen e Ila, que oferecem alimentos e cobertores para a jornada. Egwene reluta em ir embora. Pela primeira vez desde que saíra dos Dois Rios, ela havia sentido algo próximo de paz. Mas ela sabe que não podem ficar. Perrin, mais introspectivo do que nunca, sente que algo dentro dele está mudando e que a estrada o levará a confrontar forças muito maiores do que imagina. Juntos, os três se despedem dos Tuatha e retornam à floresta, com os lobos como sombra e escudo. Alguns dias após deixarem o acampamento dos Tuatha, Perrin, Egwene e Elias seguem em silêncio por uma região de mata densa. Os lobos seguem à frente, servindo como sentinelas, comunicando-se com Elias por sensações e imagens. A tensão cresce. Ao cair da tarde, Elias para abruptamente. Ele recebe uma mensagem clara dos lobos. Há inimigos à frente, muitos, e não são Trollocs, são homens. Elias logo reconhece quem são: os Filhos da Luz, os chamados Mantos Brancos, fanáticos da luz que veem Aes Sedai, Ogier e qualquer um fora de seus padrões como ameaça. Elias decide que devem contornar o grupo, mas antes que consigam, os Filhos da Luz os cercam. São dezenas, liderados por Dain Bornhaldt, que os acusa de serem amigos das trevas. Eles ignoram os avisos de Elias e não acreditam na presença dos lobos, nem que estavam apenas viajando. Elias grita para Perrin fugir com Egwene e se lança para o mato. Os lobos o seguem, mas Perrin e Egwene não conseguem escapar a tempo. Cercados, são capturados. Os Filhos da Luz os amarram, tratam-nos com violência e os acusam de associação com lobos e Aes Sedai. Para eles, não há inocência fora do dogma. Durante a noite, sob guarda, Perrin reflete sobre o que aconteceu. Sente culpa por não ter protegido Egwene. Sente raiva de si mesmo e do que está se tornando. Sente uma fúria latente dentro de si, quase animal.
o impulso de reagir, de lutar, que ele não reconhece como algo seu. Egwene tenta manter a calma, mas está claramente assustada. Mesmo assim, se recusa a se submeter ou a ceder aos interrogatórios dos mantos brancos. A partir dali, eles são levados como prisioneiros, com correntes, em direção à fortaleza mais próxima sob controle dos Filhos da Luz. Perrin não sabe se Elias conseguiu escapar. Os lobos desapareceram. A única certeza agora é que estão nas mãos de homens que veem a justiça como fanatismo e a dúvida como heresia. Após a captura, Perrin e Egwene são acorrentados e mantidos sob guarda constante pelos Filhos da Luz. São tratados com desprezo e interrogados repetidamente. O comandante Gelfram Bornhout, ao contrário de seu filho Dain, demonstra mais autocontrole e experiência. Mas nem isso o impede de julgar Perrin como culpado. Os mantos brancos encontram 2 corpos de soldados mortos por machados perto do local da emboscada e concluem que Perrin os assassinou, apesar de ele ter agido em legítima defesa. Bornhout declara que Perrin será levado a Caemlyn, onde será julgado e provavelmente executado como amigo das trevas. Durante a marcha, Egwene tenta aliviar o peso da situação, mas Perrin se fecha cada vez mais. Ele sente que algo dentro dele está mudando, um conflito entre o homem que era e a fera que começa a despertar. Durante uma noite na estrada, enquanto o acampamento dos Mantos Brancos repousa, Lan surge silenciosamente na escuridão, eliminando sentinelas com precisão. Em seguida, Moiraine e Nynaeve se aproximam, guiadas por pistas e rastros deixados ao longo da viagem. Moiraine confronta Bornhout diretamente, com autoridade e poder, revela sua identidade como Aes Sedai e exige a libertação de Perrin e Egwene. Bornhout, diante da situação, relutantemente cede. Ele percebe que não teria chance em um confronto direto contra uma Aes Sedai com um guardião ao seu lado. Nynaeve se apressa em libertar Egwene das correntes, enquanto Moiraine examina Perrin com o poder. Ela percebe os sinais do vínculo entre ele e os lobos, mas permanece em silêncio quanto ao significado. Pela primeira vez em dias, Perrin respira aliviado, ainda atordoado, mas grato. Eles se afastam rapidamente do acampamento dos Mantos Brancos sob a proteção da noite e da discrição de Lan. Com isso, mais uma parte do grupo se reúne, agora a caminho de Caemlyn, onde o destino os aproximará dos demais e da próxima etapa da jornada. Mas é claro que essa história não estaria completa se não voltássemos um pouco no tempo para acompanhar o que aconteceu com Moiraine, Lan e Nynaeve. Enquanto Rand, Perrin e Egwene enfrentam seus próprios caminhos, a Aes Sedai e seu guardião também estavam em movimento, determinados a reunir o grupo e guiá-los com segurança até Caemlyn. É hora de entender como eles chegaram até o acampamento dos Filhos da Luz e o que enfrentaram pelo caminho. Após a fuga caótica de Shadar Logoth, Moiraine e Lan se viram separados do grupo, com Nynaeve se reunindo a eles pouco depois. A sabedoria dos 2 rios conseguiu rastreá-los sozinha até um dos locais de descanso, demonstrando mais uma vez sua determinação e habilidade. Embora relutante, Moiraine aceita a presença de Nynaeve, reconhecendo sua força e o quanto ela pode ser útil, principalmente em relação aos jovens desaparecidos. A prioridade do trio torna-se rastrear e reunir o grupo. Usando a conexão mágica que Moiraine possui com aqueles marcados por seu poder, ela consegue seguir seus rastros, ainda que com esforço. A energia de Machadar e a presença de Trollocs na região dificultam a busca, mas não os detêm. Eles se movem com velocidade, parando apenas quando necessário. Lan cavalga à frente, atento aos sinais. Moiraine, mesmo exausta, insiste em manter o ritmo. E Nynaeve, embora desconfiada das intenções da Aes Sedai, permanece firme, sempre preocupada com Egwene e os outros jovens. Durante essa jornada, Moiraine começa a perceber os traços únicos de cada um dos jovens. Ela sente o rastro deixado por Mat com o punhal de Shadar Logoth, reconhecendo o perigo crescente que isso representa. Também percebe a oscilação no padrão em torno de Rand e Perrin, o que a deixa em alerta, ainda sem compreender plenamente o que está despertando dentro deles. O grupo segue para o sul, até que Moiraine perde momentaneamente o contato com os jovens. Ela sabe então que algo os encontrou, uma cidade talvez, ou um poder contrário. Com isso, decide mudar a estratégia, buscar informações nas estradas, falar com os viajantes e ouvir rumores. É por meio desses rastros e relatos que Moiraine descobre que os Filhos da Luz capturaram 2 pessoas próximas à descrição de Egwene e Perrin. Eles partem imediatamente em direção ao acampamento dos Mantos Brancos e, ao se aproximarem, Lan elimina os guardas silenciosamente e prepara a aproximação. Moiraine confronta Gelfram Bornhout com serenidade e poder. Ela não ameaça diretamente, mas a presença de uma Aes Sedai é, por si só, suficiente para provocar recuo. Bornhout cede à pressão e liberta os 2 jovens. Nynaeve corre até Egwene e Moiraine examina Perrin, percebendo que algo mais profundo está ocorrendo dentro dele.
Eles deixam o acampamento dos Filhos da Luz imediatamente, movendo-se com cautela pelas rotas menos vigiadas. O objetivo agora é chegar até Caemlyn, onde Moraine sente que os outros jovens estão, ou estarão em breve. E assim, depois de dias de fuga, perigos e caminhos separados, os fios do padrão voltam a se entrelaçar. Rand e Mat chegam a Caemlyn com a ajuda de Tom e da sorte, carregando consigo segredos e pressões que ainda não compreendem. Perrin e Egwene, marcados por sofrimento e descoberta, foram salvos da brutalidade dos Filhos da Luz por Moraine, Lan e Nynaeve, que nunca deixaram de buscá-los. Cada grupo enfrentou seus próprios desafios, cada passo os aproximando, não só uns dos outros, mas também do centro da teia de eventos que está sendo tecida. Agora, com quase todos reunidos em Caemlyn, a jornada toma novo fôlego e o padrão continua a girar. Se você curtiu o episódio, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos capítulos dessa jornada. E lembra que todo mês tem episódio novo aqui do podcast, seguindo a história completa dos livros de A Roda do Tempo. Seu apoio é o que mantém esse projeto vivo e me ajuda a continuar trazendo cada detalhe dessa saga incrível para vocês. Obrigado por acompanhar até aqui, forte abraço e se cuide.